Fala aí, coloradagem, tudo certo? Bora falar do Internacional, que nesse final de semana começa a ser decidido o Campeonato Gaúcho. Nós vamos visitar os azuis lá na casa deles, depois no próximo domingo vamos receber eles na nossa casa e aí a gente vai erguer o troféu e esfregar na cara deles mais uma vez. Alguém tem dúvida disso? Eu não teria se fosse você, tá bom? Vamos falar também sobre um jogador que recebeu uma sondagem e também sobre bastidores políticos do Internacional. Aí tem coisas acontecendo aí, coisas importantes, porque vocês sabem, para a nossa alegria, faltam 10 meses para o término da gestão do presidente Barcelos. Então, os bastidores já começam, o pessoal já começa a ter alguma movimentação ali, alguma coisa vai acontecer, né? Tá na hora de começar a lançar alguns nomes aí para lá no final do ano ter o pleito e aí ser escolhido o próximo presidente do Internacional. Mas antes disso, você já sabe, se inscreve aí no canal. Se tá assistindo o vídeo e você não tá inscrito, isso é muito feio, isso é chato, tá bom? Então se inscreva aí no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, é muito importante para fazer esse canal crescer. Canal de Colorado para Colorado, de torcedor para torcedor. Eu venho aqui, faço um compilado das notícias do Inter, trago para vocês, a gente debate e aí vai ser legal ter essa interação com vocês, beleza? Vamos ver aqui então o que o Lucas Colar tem a nos dizer a respeito do jogador que recebeu sondagem aí para deixar o Internacional. Vamos ver. Vamos falar sobre Alan Rodrigues, gente. Afinal, o jornalista argentino Agustín Zabaleta trouxe a informação de que o Estudiantes de La Plata passou a monitorar a situação do jogador colorado. O uruguaio que veio no meio da temporada passada, junto ao Argentino Júnior, uma novela para o Inter contratar esse jogador, que custou aí cerca de 4 milhões de dólares para o Internacional. E é bom a gente destacar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, não há uma proposta oficial na mesa ainda, tá? Além disso, uma venda agora, ela é considerada improvável. Improvável, não impossível. Por quê? Porque o Inter tem uma situação financeira difícil, todo mundo sabe disso, mas é um jogador que o Inter investiu, o Inter fez o esforço, entende que ele ainda não conseguiu retribuir dentro do campo todo o esforço que o Inter fez, muito por conta de várias lesões que teve o Alan Rodrigues. Na verdade, esse jogador, quando ele foi contratado, a gente já sabia que tinha um histórico grande de lesão. Ele já chegou com essa perspectiva de que talvez ele passasse um bom tempo no departamento médico. É um jogador que não é ruim, é um jogador útil, entretanto, ele vive no DM. Então, talvez seja uma oportunidade da gente aliviar o número de estrangeiros. Lembrando que hoje foi oficializada a saída do Alan Benítez, nos deixou, graças a Deus, a gente não corre mais o risco de ver ele em campo. O lateral direito vai jogar no Cerro Porteño, no Olímpia, vai jogar na casa do caramba. E seriam 2 nomes a menos de titular. E para a função do Alan Rodrigues, a gente tem o Benjamin Arrim, que é muito mais promissor. Então, acho que é uma oportunidade aí. A gente está vendo, como diria o Capitão Nascimento, comandante, estou vendo aqui uma oportunidade. Vai lá, continua a falar. Desde que chegou, inclusive neste ano ficou fora um bom tempo antes da estreia por um problema de fascite plantar, acabou sendo recuperado aí nessa reta final de campeonato gaúcho e começo de campeonato brasileiro. O Alan Rodrigues é um jogador que o Paulo Pesolano gosta muito, só que essa ausência dele também fez com que ele perdesse bastante espaço para o Paulinho, por exemplo, no time titular. Há um processo de adaptação, que o Inter entende que ele ainda está vivendo, tá? Então o Inter quer recuperar o jogador, recuperar o espaço e, obviamente, retomar a titularidade para que ele seja o jogador que foi no Argentino Júnior, tá? Então, mesmo sem estar como um titular absoluto no momento, ele é visto como uma peça importante dentro do plantel e não é à toa que está despertando interesse aí do Estudiantes, que trocou de técnico recentemente, Era comandado pelo Eduardo Domingues, que agora é o técnico do Atlético Mineiro, e no lugar do Domingues, o Cacique Medina foi anunciado como técnico do Estudiantes, até por isso, indicação de um jogador. Gurizada, já pode sair de casa tranquilo, que o esperto e o idiota já se encontraram. Cacique Medina, pelo amor de Deus, cara. Como é que a gente arruma essas criaturas, Meu Deus, esquecer que essa criatura passou pelo Inter. Do Internacional. Então é isso, a notícia que tem a respeito da possível saída do Alan Rodrigues, O Alan Benítez já saiu, a gente pode se livrar de 2 Alans aí e ficar com o único que presta, que é o Patrick,
Então a gente tem essa possibilidade aí, quem sabe surge um negócio inesperado de última hora, aquela coisa louca assim, foi. Vai tarde, irmão. Tá bom? Porque para ter jogador para viver no DM, a gente não precisa desse jogador. Beleza? Agora tem uma outra questão importante aí que tá surgindo, que diz respeito aos bastidores políticos do Internacional, né? Esse ano tem eleição, então vocês já sabem como é que é a questão de eleição, né? Peraí, vamos ver, é o Lucas Dias que vai trazer informação para nós agora. Fala aí, Lucas Dias. Informação de agora à tarde é muito importante em relação a bastidores políticos do Internacional e uma possibilidade de um retorno de Giovanni Luigi à presidência do Internacional, tá? Sinceramente, eu não lembro como é que foi a gestão do presidente Luigi. Eu lembro que foi ele que assinou um bom contrato ali na reforma do Beira-Rio. Agora, no quesito campo, essas coisas, sinceramente, eu não lembro. Também já faz 2 anos já, né? A gente vai falar sobre isso aqui nesse conteúdo. É uma informação que ela veio agora no início da tarde ali, pelo que eu olhei por volta da 1 da tarde. Essa informação foi trazida pelo Alexandre Ernst, tá? Tem canal também aqui no YouTube, nas redes sociais também, enfim. O Alexandre Ernst trouxe a informação de que ele ouviu de pessoas do ambiente político do Internacional e próximas a Giovanni Luigi, de que ele teria topado a empreitada de voltar ao pleito eleitoral do Inter como um candidato à presidência do clube. E aí a gente... Tem muita gente que quer o Giovanni Luigi de volta, inclusive no próprio vídeo aí do Dias, né, nos comentários do vídeo ali eu vi uma galera dizendo que seria muito bom a volta do Luigi, né, o Baldasso já falou também que seria muito boa a volta do Luigi. Eu só acho que vai ser muito difícil a conseguir o pessoal da situação conseguir emplacar um nome, então muito provavelmente nós teremos um nome de pessoal da oposição, né? A gente precisa entender aqui o cenário atual em que o Inter está hoje desenhado. Vamos lá, presidente Alessandro Barcelos fica até o final do ano, teremos eleições, e aí muito possivelmente vai ter um candidato da situação, um candidato que provavelmente será discutido aí nos próximos meses, se é que, por tudo que a gente já ouviu, até já tem alguns nomes circulando, o Vitor Brummer, que hoje é vice-presidente do clube dentro do Conselho de Gestão, se fala que pode ser um candidato da situação, por mais que a situação não esteja em bons lençóis aí em relação ao torcedor do Inter, tu já lança um nome pensando também no futuro, né? Então é bem possível que sim tenha esse candidato da situação do lado do presidente Alessandro Barcelos, lance um nome, mesmo sabendo da dificuldade de qualquer coisa que venha hoje da situação do Inter, se é que, vamos lá, se o Inter ganhar um título esse ano, tudo pode mudar, mas não é uma tendência. Então, o Inter seguindo no caminho que está até o final. Que isso, mas a gente vai buscar a Copa do Brasil. Ninguém vai entender quando vê o Inter levantar o caneco da Copa do Brasil. Lembrando que no ano passado, Corinthians e Vasco chegaram na final da Copa do Brasil. Então, se Corinthians e Vasco conseguiram chegar na final da Copa do Brasil, o Inter também pode. Só mata-mata, tudo pode acontecer, vocês estão ligados. Final do ano, vai ter um candidato da situação, pode ser Vitor Brummer, se falam em outros nomes, lá atrás se falou em José Olavo Bisol, acredito que, vamos lá, depois de tudo que aconteceu no final do ano passado, esse nome já seja muito descartado, né? Mas independente de quem for o candidato da situação, não é uma tendência uma vitória nas eleições no final do ano. Tô falando de tendência aqui, né? Muita coisa vai acontecer até lá. Vai ter um candidato da oposição, com certeza, vindo do movimento Intergrande, do MIG, e aí eu não quero ainda chegar no nome do Giovanni Luigi, mas a gente vai chegar, e provavelmente vão ter ali mais 1 ou 2 candidatos de oposição, tá? Dentro disso, gente, já era escutado nos bastidores do Inter a possibilidade do nome do Giovanni Luigi desde o ano passado. Porém, o Giovanni Luigi era taxativo ao dizer que não tinha naquele momento a intenção de voltar ao cenário político do Inter. Não só em relação à candidatura a uma eleição do Inter no final desse ano de 26, mas inclusive de participar de uma composição de conselho de gestão, departamento de futebol, o que fosse, tá? O Giovanni Luigi não tinha essa pretensão pelo que se ouvia ano passado. Muita preocupação também com o seu... Inclusive eu vi uma entrevista dele pro Jairo Vink no canal do Baldasso, que ele dizia exatamente isso, que ele não tinha intenção. Mas tudo muda, né? Do outro lado lá, o cara do pão lá, ele quis, não quis, depois quis de novo e acabou não querendo de vez, né? Então, tudo muda o tempo todo no mundo, já diria Lulu Santos. O trabalho, com a questão de saúde, família, a gente sabe que não é algo tão simples se prontificar a ser presidente de um clube de futebol, ainda mais do tamanho do Inter. Envolve muitas questões. Deixar o trabalho muitas vezes em segundo plano, família, são questões importantes sim de serem pontuadas aqui, tá? Só que a informação que o Alexandre Ernst trouxe, e aí eu procurei hoje 2 pessoas agora no início da tarde, que me confirmaram que esse assunto sim está correndo já nos bastidores da política do Inter, é de que o Giovanni Luigi teria mudado de ideia, que nos últimos meses ele teria se cuidado, procurado algumas pessoas e teria repensado isso nos últimos meses e poderia sim ser candidato à presidência do Inter. E dentro disso, o cenário político do lado do movimento Intergrande, o MIG, e outros movimentos que cercam também o MIG e o movimento Intergrande, existe um entendimento de, bom, se o Giovanni Luigi, que a gente sabe da importância dele para a história do Inter, por mais que não tenha ali um título de maior relevância, né, o resultado esportivo não tenha sido melhor, mas ele tem uma importância muito grande na reforma do Beira-Rio, toda a questão orquestrada ali com o governo, Andrade Gutierrez, foi um cara que muitos dizem, né, e eu acho que não é nenhuma loucura dizer, salvador dentro do contrato da reforma do Beira-Rio. Se entra o Giovanni Luigi na parada,
Aí, cara, não tem situação ou outro lado de oposição que segure. E também já existia uma ideia de, quem sabe, montar um chamado ali no bastidor de chapão, com um nome que seja consenso de todos os movimentos políticos, pelo menos de oposição, né? E que seja montado em volta dele, com outros movimentos de oposição e até da situação, uma composição política forte para o Inter se reestruturar nos próximos anos e voltar a ser competitivo em diversos âmbitos e em diversos cenários. Isso também é falado. Então, o que se escuta é, o Giovanni Luigi tá repensou, nesse caso, toparia ser candidato novamente à presidência do Inter, essa informação do Alexandre Ernst. O que eu ouvi de algumas pessoas é que ele de fato repensou isso nos últimos meses, que ainda não está garantido, e é importante colocar isso também, não é informação do Ernst e nem minha e nem de outro colega, tá? Ele não garantiu, mas ele repensou e toparia a possibilidade de ser um candidato à presidência do Inter. E aí? Bom, então é isso, né, gente? Temos essa possibilidade aí de ver o retorno do Luigi, então, e é isso. O importante é sair o Barcelos e graças a Deus não existe a possibilidade de reeleição dele, né? Barcelos saindo já é uma grandíssima coisa. Beleza? É isso então, gente. Possibilidade aí do Alan Rodrigues sair, o Alan Benítez já foi, né? A barca partiu levando ele. E domingo é Grenal, vamos com força máxima. A dúvida é na lateral direita, se o Pesolano vai bancar esqueci o nome do nosso lateral direito lá, ou se ele vai botar o Bruno Gomes, né? O Aguirre, se ele vai bancar o Aguirre ou se ele vai com o Bruno Gomes entrando com o Ronaldo na volância. Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo de Internacional. Um forte abraço e até mais.